Boa noite, meus seres de luz. Bem-vindo a mais uma live do Luz Câmara Reflexão, onde a gente vai falar um pouco sobre racismo institucional. Bom, já vou chamando a nossa convidada ilustre para poder debater comigo esse assunto, para participar juntamente comigo e começar a falar sobre só mais um pouquinho e a gente já vai começando a conversa. Boa noite para todo mundo. Olá, Boa Tainá. noite, Bia! Olá! Como você tá? Você tá bem? Tô bem. Eu tô Para ótima, quem e tá você? entrando. Sim, eu também. Apesar do trânsito, apesar dos imprevistos que aconteceu durante a semana, mas vamos lá para mais uma live. Bom, para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo ao Luz Câmara Reflexão, onde a gente está falando sobre a questão do projeto, que é o racismo e seus efeitos. Na semana passada, na live anterior que eu tive com a Yasmin, psicóloga Yasmin Lima, ex-colega de faculdade, colega para a vida, colega de profissão. A gente falou um pouco sobre a questão dos efeitos psicossociais, onde a nossa sociedade moderna ela tem um impacto muito grande sobre essa questão de segregação racial, sobre a questão da desigualdade social também. E hoje, por um assunto bem importante que assola o nosso cotidiano, que é a questão do racismo institucional. Bia, eu quero que você se apresente Tá bom. e você que vai comandar esse programa aqui. Então vamos lá, vou me apresentar. Oi para todo mundo. Me chamo Beatriz. Peraí. Ô, amor, deixa aí mais baixinho, senão vai ficar dando reflexo aqui. Desculpa. Imagina. Então, eu sou uma pessoa branca, então eu não tenho tanto espaço de fala, assim. Então, eu vou falar mais mesmo da parte histórica, porque é algo que eu gosto muito e eu espero trazer, assim, algumas curiosidades e coisas que vocês ainda não saibam. Mas eu tô aqui principalmente para aprender também com a Tainá e com todos vocês. Bora lá. Independente que o convidado seja branco, negro, mas acho que o racismo ele é um fenômeno que todo mundo deve lutar. Uhum. É uma causa que a humanidade deve lutar e que não deveria existir. Mas como existe, a gente tem que entender como esse fenômeno funciona, o que a gente pode mudar como atitude e o que a gente pode fazer para melhorar enquanto ser humano, enquanto ser social, enquanto um cidadão que tem que viver numa sociedade onde é dividida por pessoas e segregada por pessoas também. Bora lá que a deixa assim. Bora lá. Bom, primeiramente, vamos dar o conceito do que é o racismo institucional, né? O racismo institucional ele é o tratamento diferenciado entre raças no interior de organizações, empresas, grupos, associações e instituições. Então, ele acontece, por exemplo, quando os líderes de alguns eventos, como por exemplo do Vila Mix, dificultam o acesso de pessoas negras aos eventos de shows e essas coisas. Ou então, por exemplo, quando a maioria das mulheres brancas, perdão, quando a maioria das mulheres negras com mais de 40 anos nunca fizeram um exame de mamografia, ou então de. Esqueci o nome, peraí. Ai, eu tô um pouco nervosa. Papa Nicolau, posso te ajudar. Isso, de Papa Nicolau. Ou então, quando a taxa de homicídio, de suicídio entre as pessoas negras são maiores do que entre as pessoas brancas. E esses exemplos que eu dei são todos exemplos tirados do PNAD, então são exemplos reais da nossa sociedade. É muito bom você ter falado esse tipo de dado, Bia, porque por um fato real e condiz com que eu vinha estudando também. Eu estudei um artigo que fala sobre a questão do racismo institucional propriamente dito. Então, tem uma questão que é histórica,
um fator histórico que começou desde os primórdios, a partir do século XVI e XVII, onde houve a colonização aqui no Brasil. E na época, os autores eles diziam que a segregação racial, a partir daí, era uma relação de biopoder. Como que a gente explica isso? Foucault, em 96, que é um grande psicanalista na época, ele fala sobre essa questão da relação de biopoder, onde a sociedade, na época, era baseada em relações de poder. Ou seja, quanto mais posse, quanto mais poder intelectual, quanto mais segregação eu fizer com o outro, exercer a minha violência, exercer o meu poder sobre o outro, maior poder aquisitivo, maior respeito eu tenho enquanto colonizador, enquanto uma pessoa que é mandatória, ou seja, é uma pessoa que manda ao invés de ser mandada ou até mesmo ser escrava. E aí tem uma questão também de leis, que a partir de 1888, que é a abolição da escravatura, tem a lei das terras, e aí tem vários fatores históricos que vai comandando ao longo da história, que começa a narrar como o racismo institucional ocorre. Então é algo bem a se pensar, é um assunto que, por mais que ele esteja no nosso cotidiano, ele seja corriqueiro de falar, mas ele não é tão debatido. Então, basicamente, o que a Bia falou sobre o racismo institucional, ele é um racismo onde não só as empresas, as grandes organizações fazem com que isso perpetue, que a segregação racial e a desigualdade social seja maior, mas também como governamental, quesito de políticas públicas. Então, através do movimento negro, que ocorreu em 2009, foi o maior marco da história que os movimentos negros sejam vistos, e com essas lutas se teve espaço para garantir os direitos, que os negros também possam ter acesso à saúde, ter acesso à educação, ter acesso a melhores condições de trabalho, entre outras coisas, e também ser visto como um ser social também dentro da sociedade. É bem interessante quando a gente fala sobre esse conceito, sobre essas relações, porque também vem no âmbito psicológico, que também é a área que eu atuo. Então é uma questão bem psicossocial mesmo. E aí você estava falando também sobre a questão dos aspectos históricos. Eu quero que você continue mais um pouquinho. Tá bom, então agora eu vou falar como se fosse a cronologia. E é importante a gente começar já falando que o Brasil ele foi o último país a abolir a escravidão, o último país do Ocidente a abolir a escravidão. E tanto que na época o apelido que o país tinha era de retardão. E achei isso muito engraçado. Quando veio a Lei Áurea, em 1888, ela foi pura pressão externa, né? Não teve salvadora, bondosa. E tanto que a lei ela saiu muito curtinha e muito conservadora. A lei dizia: não há mais escravos no Brasil, revogam-se as posições em contrário. As consequências dessa virada de página abrupta, elas continuam sendo sentidas até hoje nas populações, porque não teve nenhuma política para incluir esses ex-escravos à sociedade. Após o fim da escravidão, veio o fim também do Império. E a República, que surgiu um ano e meio após, já tentaria colocar uma pedra nesse tema da escravidão, como se tivesse ficado morto e enterrado junto com o Império. Tanto que tem um hino da República que canta, não é o samba, tá? Foi o samba inspirado, mas é o Liberdade, Liberdade, abrasou as asas sobre nós. E é um trecho, que diz: nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. Ou seja, um ano depois do fim da abolição da escravatura, os republicanos já afirmavam que não acreditavam
que a escravidão tivesse existido em território nacional. Era como se fosse um processo de amnésia nacional. O momento pós-emancipação, né, ele não teve nenhuma preocupação com a inclusão dessas populações de ex-escravos. Não se focou em educação, em saúde, habitação, em nenhum problema estrutural que ficou da escravidão. Pelo contrário, esse acesso a essas coisas básicas, ela foi dificultada, como pela lei de terras, que você tinha citado, que Sim. dificultou o acesso da população negra e estrangeira também à posse de terras. Aí, com certeza. Com certeza. Tanto é que eu tô dando uma consultada para não dar uma situação, tipo, de que esteja passando uma informação errada. Pelo que eu tô vendo aqui, após o decorrer da abolição da escravatura, no século XIX, acontece que tem a questão dos mecanismos legais, como a Lei de Terras, que você citou, em 1850, que ele legaliza propriamente a questão da desigualdade e ainda enfatiza a questão étnico-racial, ou seja, a racionalização. O que isso tem como especificação, ou até mesmo como conceito, a racialização? Basicamente, ela é uma segregação racial, onde ela submete a uma exaltação um grupo étnico específico, ou seja, uma questão eurocentrada, não é uma questão afrocentrada, como a gente estava falando na Live 1 sobre esse assunto. E diz que, além dessa exaltação, e tem uma segregação, ou seja, a desigualdade social, ela é bem evidente naquela época. Até hoje ela é evidente. Porém, naquela época era muito mais escrachado, porque as leis daquela época ainda estavam entrando em vigor, estava começando a pensar que o negro, na verdade, ele era um ser social, só que ainda não chegou lá. Pode falar? Pode? Não é de se esperar, né? Que no século XX, no século seguinte disso que você falou, teve a tese do embranquecimento. Exatamente. Que é a questão do capital social, que as relações são baseadas na reciprocidade entre os agentes sociais, o capital escolar também, que, nossa, nas escolas o negócio do racismo era muito evidente, porque muitas das vezes, naquela época, o negro não entrava, não passava pela porta da escola. Então, a educação lá era bem eurocentrada, não tinha um estudo mais a fundo sobre a questão do negro, porque ainda na época não estava começando os movimentos. E posteriormente, a partir do século XX, final do século XX, início do século XXI, que a gente começa a ver um pouco melhor o negro tomando espaço nos lugares. Outra questão que a gente também fala, na área da saúde principalmente, que estava estudando alguns tempos atrás, que na saúde, os homens negros, na época, eles são grande parte objetos de estudo para o avanço da saúde, em avanço em tecnologias e até mesmo para descobertas de doenças e até mesmo diagnósticos diferentes, até fabricação de vacina, remédios, entre outras coisas. Na medicina, eles falam que a grande parte da branquitude que tem esse acesso, sendo que, na verdade, a maioria das ações, a maioria das pesquisas são feitas em negros, ou seja, questões genéticas também diferencia num diagnóstico quando você vai avaliar uma pessoa negra, por exemplo.
Quer ver um exemplo? Exame de próstata, que eu estava falando na primeira live, bem brevemente. Que os homens negros, eles têm que fazer esse exame 5 anos antes do que as pessoas brancas, por exemplo. Enquanto os caras brancos, eles fazem por volta de 45, de 50 anos a 55 anos, os homens negros, na verdade, têm que ser diagnosticados antes. A partir dos 45 anos, ele já vai ter que fazer o exame para ver se tem alguma coisa, uma mudança genética, porque o corpo humano negro, no caso, a anatomia negra é bem diferenciada de uma anatomia numa pessoa branca, por exemplo. A tendência de ter pressão alta é maior, a taxa de suicídio em pessoas negras sofrendo com a questão do racismo também é superior, porque aí vem abrangente a questão da desigualdade social e também das questões políticas. Tanto que a Maria Lúcia da Silva, que é uma psicóloga do Projeto AMA, que o livro se chama Psique e Negritude, que é os efeitos psicossociais do racismo. Esse livro eu li ele inteirinho, de cabo a rabo. E nele ela fala que o racismo, ele é uma questão biopolítica. Por quê? Porque através não só dos fatos históricos que aconteceram durante a colonização do Brasil, a questão da abolição da escravatura, entre outras questões, a questão política foi muito mais infante, porque foram criadas leis que desfavoreciam o povo negro em ter acesso à educação, à segurança, à saúde. Então, quando foi criada a instituição de fato, a instituição federal, no caso, que foi em 1988, é aí que muda um pouco de figura. Porque aí fala no artigo 5 que todas as pessoas, independente da etnia, independente da condição social, independente da sua condição como ser social na sociedade, têm acesso a educação, saúde pública, segurança pública. Então, quando a gente fala de racismo institucional, a gente não fala só das organizações, a gente fala de um conjunto de fatores que englobam as organizações. As organizações a gente fala não só como empresa, a instituição familiar também é uma instituição. Concordo. Então, a gente tem que pensar como que as empresas e também as pessoas em si, elas pensam o racismo. Por exemplo, nas organizações, há muita questão do racismo ele ser velado, ou, de certa forma, também um racismo de uma forma mais explícita. Por exemplo, pessoas negras que vão fazer uma entrevista de emprego. E aí, o entrevistador, ele te olha de cima a baixo e ainda te fala que não te contrata porque o seu perfil não encaixa na vaga. No meu caso, já tive 2 situações assim, onde um fala explicitamente que ele não me contrata por ser uma pessoa negra, e na outra situação ele não me contrata por não se encaixar ao perfil. E a gente descobri na entrelinha que, na verdade, foi por uma questão racista que ele não me contratou, e não pela minha capacidade. E essa é a definição mais clara do racismo institucional, né? Que é dificultar o acesso às instituições em geral, assim. Dificulta tudo. Exato, tanto é que as questões psicológicas, quando a gente vai avaliar de forma mais ampla, as pessoas que relatam sobre essa questão de não conseguir emprego, grande parte do desemprego que ocorre no Brasil, as pessoas são negras.
que não consegue o acesso de trabalho. Por quê? Porque na cultura da empresa, basicamente, já está enraizado, não só no efeito histórico, que é a história do nosso país também é uma história muito pesada, de colonização, de violência e tudo mais. Porém, há um enraizamento da questão de exaltar a branquitude e de falar que ele que comanda e nós e os negros que obedecem. Então tem uma questão de demência intelectual por parte dos negros, nesse caso, onde esse enraizamento acaba prejulgando que o negro não tem capacidade de estudar, ou seja, um estereótipo ainda mais puro dizendo que o negro é burro, que o negro não tem uma capacidade de adquirir um emprego, e se ele tivesse a capacidade de adquirir um emprego, ele tem que trabalhar 10 vezes mais para conseguir aquele cargo. Então, quando a gente vai falar sobre racismo institucional, ele vem atrelado em dois conceitos, que é desigualdade social e também racismo estrutural. Porque o racismo a gente não nasce com ele, a gente aprende sobre ele. Então, olha, quando a gente Tainá, vai... Sim. Eu pensei em aproveitar esse gancho que você falou da exaltação da branquitude para aproveitar para falar da tese do embranquecimento. Sim. Pode Manda ir? bala. Como eu já informei, a tese do embranquecimento foi no século XX, né? E foi uma tese assim, tipo, apoiada por muitos intelectuais da época. E ela partia do o ponto de partida dela é que, dado o processo de miscigenação na história do Brasil, os descendentes das pessoas pretas passariam a ficar progressivamente mais brancos a cada nova prole gerada. Nesse cenário, a gente consegue estar pensando numa obra chamada A Redenção de Cã, que é do autor Modesto Bragos. Eu vou estar mostrando a obra antes de prosseguir, que é essa daqui. Certo. Nessa obra, a gente consegue ver uma mulher negra, que seria uma mulher mais velha, com as mãos estendidas para o céu, agradecendo. Aí uma moça já mais clara, que seria supostamente a filha dela, segurando um bebê branco. Do lado dessa moça segurando o bebê, tem um homem branco, que seria um homem europeu. Nisso seria, então, como se fosse a família sendo embranquecida por conta do homem europeu, né? E aí ele teria sido responsável pelo embranquecimento daquela família. Com esse quadro, a gente pode pensar sobre... esse quadro, a gente pode estar pensando também no preconceito no racismo dentro da religião. Como eu informei, o quadro ele se chama Redenção de Cã. Segundo algumas versões, Cã ele seria o filho de Noé, que após encontrar o pai bêbado e nu, tirou sarro. E com isso ele foi amaldiçoado por Deus. E a maldição dele, adivinha qual foi? Se tornar um homem preto. E disso a gente consegue também entender de onde veio o termo pejorativo da cor do pecado. É um quadro bem forte, é uma história bem, assim, que eu acho muito ofensiva. E a gente pensar que isso foi tido como se fosse algo bom durante praticamente todo o século XX. E em pleno século XXI ainda tem gente que acha que isso é bom, embranquecer a família como se fosse algo assim magnífico, sabe? E a gente precisa mudar isso de algum jeito, porque tem muita gente que continua com o mesmo tipo de pensamento de muita gente de tempos atrás. Eu acho isso sem palavras. É algo bem a se pensar quando a gente fala sobre racismo religioso, porque grandes historiadores falam que a Bíblia ela é de uma forma que é machista, misógina, homofóbica e também racista. Se a gente for falar de um contexto histórico, há uma grande contradição. Porque a Bíblia, ela fala grande parte do continente africano, onde acontece no território da África, Egito, Arábia,
entre aqueles lados. Israel também, que tem divisa, que é entre o continente europeu e o continente africano. Então, para se falar de racismo institucional, até hoje é bem complicado, porque também tem uma questão que ocorre na violência. O quão violento também está sendo a nossa sociedade, de tão enraizada essa questão não só religiosa, mas também uma questão política e também histórica, de como as pessoas pensam o racismo de forma mais fechada e ainda no quesito redução, ou seja, reduzir a pessoa a nada ou quase nada, e que ela é taxada como lixo, como escória da sociedade, como marginal, que se você for pesquisar o termo de marginalização, quer dizer algo aquém da sociedade, ou seja, fora da sociedade, que vem a parte do redor. Então, aí a gente pensa que o racismo institucional, ele tem tudo a ver com isso. Porque, para a gente se pensar nesse quesito de instituição, a gente também tem que começar a trabalhar a como a gente pode combater esse tipo de racismo. Como a gente pode fazer isso? Quesito de conhecimento. Ler sobre, fazer campanhas sobre, políticas públicas, que é bem importante, porque através do movimento negro e também da criação da Constituição, que melhorou uma boa parte das coisas, tornou-se notável que o negro também pode participar. Por exemplo, no Sistema Único de Saúde, onde há também preconceito, e é grande sobre isso. Por mais que a população negra seja a maior usuária desse serviço, e que é um serviço público, obviamente, ainda assim, há muito preconceito com a questão tratada quando se fala da saúde, quando se fala de segurança pública. E até, olhando por esse lado, que o índice de violência social, que é a questão do homicídio contra jovens negros, na maioria das vezes, é causado principalmente pelo racismo. E muitas das vezes também é por falta das condições, das políticas públicas e também da ausência da questão de políticas que abrangem essa questão e de que fala que o negro também faz parte da sociedade. E isso aumentou mais de 20%, esse índice de violência. E também tem uma questão também na área da educação, que é mais importante ainda, que o percentual de negros no nível superior deu um salto e dobrou entre 2005 e 2015, ou seja, uma margem de 10 anos. E segundo os dados do IBGE, um ano após a implementação de ações afirmativas, que é a questão das cotas, questões universitárias, 5,5% dos jovens pretos ou pardos já estão frequentando a faculdade. O que isso quer dizer? Então, com a implementação, com os movimentos, as lutas que os negros fizeram para que se tornassem presentes na sociedade, houve uma pequena mudança em questão de políticas públicas. Ou quesitos também de políticas que beneficiassem os negros também na questão do ensino superior, por exemplo. Então, uma questão também que eu estava conversando com um amigo meu há muitos anos atrás, é que ele sempre falou para mim assim o seguinte: a população branca começou a se incomodar quando o filho da empregada estava entrando na universidade, frequentando a mesma universidade que o filho dela. É uma fala muito forte. Perdão, é a mesma coisa daquela fala
Acho que foi do Guedes, eu não me lembro, de ele falou que tinha empregada indo pra Disney. Eles não ligam de não ter, desde que você também não tenha. Exatamente. A questão é, o que que você está fazendo aqui? Você não pertence a esse lugar, você não faz parte dessa sociedade, você está fazendo aqui só porque a política te protege. Já vi muitas falas assim na mídia, nas redes sociais, onde a propagação do ódio tá demais. Uma questão agora que vai entrar no racismo institucional, e vai ser bem polêmico, é uma questão que a gente até compartilhou nos grupos, que é a Bombril. Ela fez um comercial de uma linha de produtos, que era, acho que a palha de aço, no caso, que se chama Crespinha. Isso gerou uma revolta de uma forma avassaladora nas redes sociais. Eu fiquei acompanhando, eu dei uma lida também na matéria, particularmente como psicóloga e também como pessoa, eu achei um absurdo, porque você está traindo o movimento e denegrindo uma pessoa de uma forma bem explícita, que você está falando que a crespinha quer dizer que o cabelo da pessoa negra, por exemplo, é ruim. Ou seja, uma empresa que não está preocupada com o público que consome e muito menos com a cultura que esse público que consome aquele produto está adquirindo. No sentido produto que fortalece preconceitos e falas preconceituosas existentes há muito tempo, né? Porque é como se a própria marca estivesse confirmando ou dando credibilidade para todas essas coisas maldosas que são ditas. Exatamente, tanto que até teve uma fala no Facebook que eu tava vendo sobre essa questão de um cara. Esse cara foi infeliz, na boa. Ele pegou a foto do Bombril, do comercial da Bombril, e pegou uma foto de uma jovem negra que tinha um cabelo parecido, com a cor parecida, era bem volumoso e tudo mais. E falou que a mulher ela era uma palha de aço ambulante, que o cabelo é feio e tudo mais. Eu falo, gente, como a pessoa consegue ter uma mentalidade dessa? Aí eu fico pensando, enquanto psicóloga, como que a gente pode fazer para que essas pessoas meio que se toquem, né, do mal que ela está fazendo, porque muitas das vezes elas fazem inconscientemente ou de forma consciente, fala, eu quero acabar com essa raça. Eu acho que é um jeito de ter algum tipo de poder, sabe? Pelo menos sobre alguma coisa, quando não tem poder sobre em nada assim na sociedade, sabe? E é algo assim que eu não sei se está certo, mas é algo assim que eu penso. Por exemplo, a gente vê que o homem branco, principalmente, ele tem que ser a figura mais poderosa em uma sociedade patriarcal. E quando isso não acontece, e quando ele vê que isso não vai acontecer facilmente, ele tenta submeter outras pessoas e acaba sendo agressivo ou manipulativo de algum jeito e acaba sendo ofensivo com os outros. Olha, tem até uma pergunta interessante da Bruna Santos. Te diga de passagem, ela é minha irmã. Ela falou assim, muitos negros ainda são contra as cotas, dizendo que o preconceito, é aí que o preconceito começa, ou por acharem que as cotas diminuem os negros intelectualmente. Como explicar o porquê da importância? É uma pergunta, olha, essa é uma pergunta bem específica sobre a área da educação. Bruna, obrigada pela pergunta.
E referente sobre essa questão das cotas, elas são importantes porque não só pelo fato de garantir que o negro, que o indígena, que outras pessoas, além da supremacia branca, entre na universidade ou entre num emprego que que no primeiro momento não é acessível a essa pessoa. Tem leis que regulamentam isso, de fato, para que esse racismo ele seja diminuído. Porém, ainda há esse preconceito de que os negros se sentem atingidos pelo fato de adquirir as cotas, e muitos não concordam por achar que estar dentro dessas cotas quer dizer que a capacidade intelectual desse negro seja diminuída de fato. Na verdade, não é bem assim. A gente é visto, principalmente nas universidades particulares, como número. Independente se você for branco, se for negro, se for pardo, entre tudo mais. Então, a gente tem que começar a pensar de como que essa lei foi regulamentada das cotas e qual é a intenção dela. A princípio, se eu ler a risca, ela diz que é para todas as pessoas menos favorecidas que conseguem entrar na universidade. Independente da sua capacidade intelectual. Uma coisa é você entrar na universidade por uma questão de intelecto. Outra, muito bem diferente, onde há um privilégio. Então, se fala de instituição, a gente fala também sobre a questão de privilégios institucionais, onde o branco ele é melhor privilegiado. Se a gente for falar em questão de salário mínimo ou até mesmo salários de altos cargos, a população negra, o homem negro, ele recebe pelo menos 50% a menos do que o homem branco. E a mulher negra, por si só, ela recebe somente 25% do que aquele homem branco recebe. Ou seja, mais da metade, é menos da metade do que ela recebe. E, de fato, muitas das vezes essa pessoa ela tem uma capacidade ainda maior, uma habilidade ainda melhor, e mesmo assim, por conta do racismo que há nas instituições e que não é denunciado, muitas das vezes por conta de medo de represárias, medo de ser mandado embora, medo de ser ameaçado, em questões criminais. Então a gente tem que começar a pensar numa política pública que abrange todas essas esferas de sistema. Ou seja, a gente vai ter que lutar contra o sistema. E só para adicionar, eu acho que a gente também tem que, não a gente, mas assim, todo mundo se conscientizar de que cota não é esmola, é direito. É para recuperar o que foi tirado por muito tempo dessa população mais prejudicada. Por exemplo, eu entrei em uma federal e eu consegui perceber uma variedade muito grande. A minha faculdade, o campus da minha faculdade, ela fica no bairro do Pimentas, que é um bairro pobre de Guarulhos. E eu só tive pouco tempo de aula por conta da pandemia, mas daquele bairro pobre ali, só de todo mundo daquela faculdade federal, mesmo com as cotas, só tinha um aluno daquela região, sendo que a faculdade está ali. E, além disso, também deu para perceber assim, que tinha uma variedade muito grande de pessoas. E isso eu tenho certeza que é por conta de cotas. Porque se você for, mesmo numa federal de medicina ou de um curso mais elitizado, ou então em uma faculdade particular onde você paga caro numa mensalidade, você não vai ter uma variedade tão grande assim. Exatamente. Eu tiro até como exemplo o curso de psicologia, onde eu estudei durante 5 anos,
E você olhando para uma sala de aula, dentro da minha sala de aula, a diversidade de negros que tinha lá era muito pequena. Grande parte da minha sala era composta por pessoas brancas. O que isso quer dizer? Por mais que tenha pessoas negras dentro da universidade que de fato está fazendo parte dessa cotação, a dificuldade de acesso para ingressar no ensino superior ainda continua sendo um dilema e uma barreira para as pessoas negras e para as pessoas que são menos favorecidas. Ainda continua sendo uma barreira. Além da faculdade, eu pensei, por exemplo, no meu exemplo de ensino médio. Eu estudei em uma escola particular de bairro, e assim, na minha sala tinha em torno de uns 30 alunos. Desses 30 alunos, apenas 4 pessoas eram pessoas negras. Então, tipo, isso não era para ser assim, os números não batem, porque se a gente está no país onde mais da metade da população é negra, por que só 4 alunos de uma sala de 30 são? É a questão da história, onde a desigualdade social ela supera, e a questão do embranquecimento dos negros, eles também, a supremacia branca, ela conseguiu embranquecer, oprimir e ainda mais enraizar através da colonização. E ainda há uma escravização intelectual e social. Bom, gente, acho que eu vou abrir até para perguntas depois dessa reflexão aqui, que é bem interessante porque fala sobre racismo institucional, porque a gente tem que pensar não só no âmbito da instituição das organizações, a gente tem que pensar que o indivíduo em si, ele é uma instituição. Então, é uma cadeia de pensamentos, é uma cadeia de reflexões que a gente tem que partir do pressuposto de como que podemos combater esse fenômeno que é social, que é considerado também uma doença social, e como a gente também pode fazer para que as nossas atitudes, elas mudem, no caso, no cotidiano, e até mesmo mude vidas de pessoas e tudo mais. Bom, até a Bruna contribuindo com um comentário é muito bom, que ela fala que concorda, sem contar que a maioria dos negros precisam trabalhar desde cedo, enquanto os brancos passam a infância e a juventude apenas estudando, fazendo cursinhos pré-vestibulares. Eu posso até contar como experiência de vida. Eu sempre estudei em escola pública. A única universidade particular que eu estudei, de certa forma, foi a Uninove, que foi onde eu realizei a minha graduação. Enquanto as pessoas que são mais favorecidas estudavam 14, 15, 16 horas por dia fazendo cursos pré-vestibulares, Tainazita aqui tinha que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Comecei a trabalhar desde os 15, fazendo estágio, trabalhando fora e estudando ao mesmo tempo. E eu lembro que na época, quando eu fui fazer o Enem, em 2013... eu lembro que comprei o material faltando 2 semanas para a prova. Mas eu utilizei essas 2 semanas para estudar mesmo assim. Ia com o livro para a escola, acordava cedo, ia de manhã, fazia estudo. Na hora quando eu terminava a lição, eu já começava a estudar o livro para fazer a prova. Depois, no intervalo, ao invés de ficar conversando ou se divertindo, brincando com o pessoal, eu ficava estudando. E em casa mais ainda. Então era tipo de manhã, tarde e noite estudando. Chegou o dia da prova. Tainá, quando ela fazia as provas, ela ficava tipo tensa. Eu não sei o que aconteceu, que eu fiquei muito calma.
muito calma. Cheguei no lugar cedo, estudei mais um pouco, fiz a prova. Eu lembro que quando eu saí da prova, eu tirei uma nota extremamente alta, inclusive em redação. Redação é o meu forte que eu faço, gosto muito de escrever. E fui aceita em 3 universidades. E eu escolhi a Uninove para estudar depois. Parabéns! Mas o acesso para poder fazer esse tipo de coisa, eu tive que ralar muito. E com muita determinação, com muito empenho e apoio, você consegue. Apesar que há muita barreira quando você tem uma etnia mais específica. Mas é bem isso, gente. Alguma consideração, Bia? Olha, eu acho legal acrescentar que o meu já foi meio que ao contrário, sabe? Eu admito, eu sou uma pessoa que eu tenho muitos privilégios e eu tenho reconhecimento disso. Por exemplo, quando eu terminei o ensino médio, eu tive a opção de fazer um cursinho pré-vestibular no Objetivo, que não é um cursinho barato. E eu trabalhei um tempo, mas foi por opção. E quando eu decidi eu quero só estudar, eu tive essa opção. E assim, eu sei que grande parte disso é por conta da estrutura racista que a gente tem. Pelo fato de meus pais serem brancos, eles possuem privilégios que eles passaram para mim. E eu acho isso um pouco triste, porque assim, óbvio que eu gosto muito de ter tido essa oportunidade de estudar, mas eu queria que outras pessoas também tivessem, sabe? E eu tento usar do meu privilégio para facilitar esse acesso a outras pessoas e fazer o meu melhor. É isso aí. Apesar que a gente pensando assim, a gente consegue fazer a diferença na sociedade, a gente consegue fazer a diferença no mundo. E tem mais comentários. Eu gosto que o povo comenta, porque aí a gente consegue dar um up. Ó quem responde. Até vou deixar você ler o comentário. Não, pode ler. Bom, ele fala que a estrutura social do Brasil é assim: o pobre preto tem que trabalhar, estudar para ter algo a mais na vida. É aquela frase: para chegar onde ele se encontra, você precisa caminhar o dobro. É bem isso, Vini, porque a frase é o seguinte: para você chegar no topo, você tem que ralar 10 vezes mais que o branco. É a questão do privilégio. É reconhecer que essas pessoas têm privilégio e, de fato, a gente tem que desmistificar e também questionar o porquê desses privilégios. Muitas das vezes a pessoa negra, por medo de ser reprimida ou até mesmo ameaçada, tudo mais, por conta de represária, acaba meio que não denunciando. Ela se incomoda, mas não expressa. E acha que é frescura, acha que isso é certo. O que é mais triste ainda nas organizações e até mesmo com as pessoas é que o povo negro tem preconceito dele mesmo. Isso é o que eu acho mais triste. Porque uma coisa é você ter uma pessoa branca ter preconceito da sua pele porque você é diferente. Outra bem diferente, uma pessoa que é da mesma etnia que a sua, tem a mesma cultura que você, em quesito de história, em quesito de conceitos sociais, e ainda assim você é julgada como uma pessoa diferente, por uma pessoa que você se identifica. Ou seja, você acaba anulando a sua própria identidade em prol em prol de uma supremacia. Eu vou fazer uma pergunta, tá? Como você acha que poderia mudar essa situação? Porque eu vejo como se fosse um problema de uma estrutura, né? De algo construído, como, por exemplo, da própria tese do embranquecimento, como a gente já falou. Então, o que você acha que poderia ser feito para gerar um empoderamento dessas pessoas, assim, para eles passarem
a não ver os próprios como algo ruim, mas como algo bom. Então, uma questão que a gente pode pensar enquanto mudança é o acesso ao conhecimento. Não tem outra explicação e não tem uma questão tão milabolante a não ser isso. Porque uma pessoa que ela tem esse acesso ao conhecimento da sua própria cultura, do seu próprio povo, do seu próprio país também, que é bem importante, faz com que a pessoa ela se sinta empoderada já de fato. O que a gente poderia incentivar é ver literaturas de pessoas negras, assistir filmes onde há atores negros como protagonistas. Aí essa parte de mídia a gente vai falar na live 6. E a gente vai falar o porquê que muitas das vezes a gente não vê isso nas mídias. Para pessoas que são estudantes e têm graduações, ver pesquisadores negros, filósofos, psicólogos, sociólogos, comunicadores sociais, jornalistas, e aprender um pouco mais sobre movimento. Ver quais são as causas que as pessoas estão lutando, estar atento às redes sociais, sempre há uma coisa nova para se atualizar. Então, é bem isso. Não sei se a sua pergunta foi respondida, mas eu tentei responder de uma forma mais racional possível. Mas foi respondida sim. Bom, gente, alguém tem mais alguma pergunta referente ao assunto? É um assunto que ele é longo, é muito estudo que você tem que fazer. Realmente. Mas ele é um assunto que é importante de ser falado porque as organizações elas têm que ter em mente que ter culturas racistas faz com que a nossa sociedade adoeça ainda mais. Não só a nossa população negra em si, mas também a pessoa como um todo. A sociedade como um todo. Então é bem isso que a gente faz. Considerações finais? Bora lá, Bia? Olha, primeiro eu quero agradecer por você ter me proporcionado a participar disso e por ter aprendido o que a gente já aprendeu até aqui, né? E agora ainda vai ter várias outras lives. E é isso. Eu gostei muito do seu projeto, é muito incrível e estou muito feliz por você. Bom, bora lá também. Tainá também faz as considerações. Bia, eu agradeço muito por você ter topado em participar. Para quem não sabe, a Bia é a namorada do meu ilustre amigo Vinícius, que ele vai fazer a próxima live. E tá aqui do meu lado, por sinal. Parece aí, Vinícius. Amor, vem dar um oi. Peraí que ele tá vindo. Ai, ai. Parece aí, o Prince. Vocês são as melhores. Maravilha. Semana que vem sou eu. Semana que vem é você, sexta-feira já. Vai ser sexta sua? Oh, não sabia. A minha é sexta? Não sabia. Você sabe que é sexta-feira, queridão. Eu pus todo um cronograma. Dia 10 Agora é sexta-feira, meu querido. Se prepara, amado. Dia 10 é sexta. Não, melhor. Bom, na semana que vem, já que o ilustre convidado já tá junto com a sua amada, o assunto vai ser racismo estruturais e os seus impactos na sociedade. Exato. Esse assunto vai pegar fogo, porque esse assunto eu estudei durante quase 3 semanas inteiras para poder falar dele. Bastante também. E tem referência demais. Tem muita referência. Tem.
Tem muita referência. Djamila! Não só de Djamila, tem outras pessoas também que fizeram uma live sobre esse assunto também, que é a questão... Tem uma live que eu vou recomendar para vocês, que é maravilhosa, da minha professora Karen Razeira, que foi minha paraninfa na universidade, quando fui fazer minha formatura, que é no canal Incluse, que é o canal dela nas redes sociais, no YouTube, que fala sobre o racismo estrutural e a questão da inclusão. Excelente assunto. Você quer falar sobre racismo estrutural? Acha ele. Você Vou procurar. procura, Usa como exemplo. usa como exemplo, porque essa live até o Marcos viu. Na primeira live que a gente teve, foi no mesmo dia. Tá lá disponível no YouTube, dá para pesquisar. Tem artigos científicos que também... Depois a gente conversa sobre isso. É isso aí, vou deixar você finalizar. Beijo. Beleza? Bom, meus seres de luz, estamos finalizando mais uma live com vocês. Espero que gostem. Para quem perdeu a live, não se preocupem. Tem live no Facebook, no canal Luz, Câmera, Reflexão. E também no YouTube, gente. Dá um inscrito, dá um like, gente. Tem YouTube também. Já manda o YouTube. link. Manda o link para todo Tá dando mundo. graça aqui. Manda o link para todo mundo. E aí, vocês veem. Luz, Câmera, Reflexão, procura lá no YouTube. Tem a câmerazinha colorida. É lá que vocês veem. Ok. Então, gente, já vou me despedindo. Então, tchau, tchau. E pra até vocês semana que também. vem. E até a próxima, gente. Tchau.